Em Brasília, 19h11. Em Assis também, 19h11. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Nesta sexta-feira, já chegou o final de semana, tá vendo? Parece que foi ontem que começou a semana, que eu falei segunda-feira, logo nós estaremos na sexta, e aqui estamos, já na sexta-feira, dia 21 de julho de 2023, data de aniversário do Vila Operária Clube Esporte Mariano, o Vossen de Assis, que foi fundado oficialmente no dia 21 de julho de 1954.
69 anos. Será que vai completar 70 anos na A3? De tanto tentar, quem sabe nos 70 vai dar certo, né? A torcida é grande e o desempenho está correspondendo. A molecada está jogando. Falo molecada porque tem muita gente que não sabe. O campeonato que o Vossen disputa tem limite de idade até 23 anos. Então é tudo molecada. E tem a molecada menor ainda. A molecada sub-20 que hoje, depois de 25 anos, conquistou a medalha de ouro para Assis nos Jogos Regionais de Ourinhos. Parabéns à molecada, ao técnico gaúcho, ao Fabinho, que é o principal responsável pela montagem desse time. Parabéns ao Fabinho, parabéns toda a molecada. Orgulho para Assis, no dia do aniversário do Vossen, dar uma medalha de ouro para a cidade na disputa dos Jogos Regionais de Ourinhos. Mas tudo isso você vai ficar sabendo 8h30 da noite, isso e muito mais, né? Isso você já ficou sabendo. 8h30 da noite com o Bola na Rede, que é o nosso programa esportivo, de segunda a sexta-feira, e cada dia mais aumentando a audiência, viu? Começou com meia dúzia de gato pingados, não posso falar esse termo porque virou uma confusão danada, né? Então vamos colocar meia dúzia de torcedores, e agora já tem bastante gente acompanhando, tanto pelo Instagram como aqui no Facebook. Eu agradeço muito. Ao criar esse programa, eu falei, acho que a cidade está sedenta de informações esportivas. Antigamente, os rádios de Assis tinham programas esportivos e que ficavam todo dia dando informação. Hoje, infelizmente, as rádios não têm programas esportivos e muita gente fica sem saber o que está acontecendo no Vossen, nos jogos regionais. Então, esse boletim esportivo que a gente faz de meia hora toda noite tem atraído muita gente. Eu agradeço a todos. Como agradeço, claro, a audiência de todos vocês a essa nossa live noturna, sempre das 7 às 8 da noite, que é o Português Livre para Falar. Eu sou o Reinaldo Nunes, o português, e agradeço muito a sua audiência. Quero cumprimentar recepcionando os que já estão aqui nos acompanhando. A Cida Faustino, o meu amigo Queco está em Quatá, representando o deputado Ricardo Madalena na inauguração da nova Câmara Municipal de Quatá. O deputado Ricardo Madalena, então, deu essa missão ao nosso amigo Leonardo Barreto Noronha, o Queco, para representá-lo na inauguração da Câmara Municipal de Quatá. Já estive lá na Câmara Municipal de Quatá há um bom tempo. Um bom evento para você, meu amigo Queco, e de lembrança para o deputado Ricardo Madalena. Minha amiga Cida Faustino, boa noite. Seja sempre bem-vinda. A minha amiga Angélica, minha amiga Benê. Tudo bem, Benê? Meu grande amigo e que nos dá um suporte no site do Jornal da Segunda, meu amigo Diego de Paula. Um abraço. Muito obrigado pela honrosa, prestigiosa companhia e audiência. Professora Giannichini, boa noite. Também amiga Teófila, a Tel, boa noite. Tudo bem, Tel? Seja sempre bem-vinda. E a minha amiga Felina está dando uma notícia triste, preocupante. Ela está dizendo que o pai dela, o seu Manuel, não está muito bem, não. Hoje, de madrugada, ela me escreveu falando que estava na UPA. Eu não sei se ela já foi para casa com o seu Manuel, se está na UPA ainda. De qualquer maneira, a gente reza, ora e torce muito pela recuperação do seu Manuel, viu? Para sempre ter ele aqui à noite nos acompanhando e, mais do que isso, claro, ficar na companhia da família, viu, Felina? Que Deus possa, sem dúvida alguma, auxiliar na recuperação do seu Manuel.
Estamos torcendo, rezando e orando para ele poder se recuperar, tá bom? Logo, logo ele vai estar bem, é o que a gente espera. E a minha amiga Angélica já está lembrando que Assis, mais uma vez, na TV Tem. Agora há pouco, na segunda edição. Deve ter sido para falar sobre mais um caso da FEMA. Olha, eu já estou começando a ficar muito preocupado, viu? Sinceramente, estou começando a ficar muito preocupado, porque eu acho que tanta notícia ruim da FEMA pode manchar o nome da instituição. Eu não sei se as pessoas vão conseguir diferenciar que isso tudo de ruim que está acontecendo é para limpar o que estava errado na administração da FEMA. Na administração da FEMA. Os cursos continuam funcionando normalmente, as aulas recomeçam nesta segunda-feira, normalmente, professores do maior quilate, profundo conhecimento. O problema maior é que a FEMA virou um negócio de família. É triste a gente falar isso, mas virou um negócio de família. E um negócio da família do prefeito. Quando ele indica o consogro para presidir o conselho da FEMA, antes indicou para ser o representante da prefeitura na FEMA. E depois nós tivemos uma série de denúncias que resultaram no pedido de renúncia no dia, horas antes de ser votado o afastamento do Arildo José de Almeida. Os contratos que foram firmados, concessão de bolsa de estudos irregulares, lamentavelmente a FEMA virou um patrimônio da família. E isso tudo foi escancarado. E a justiça não perdoa. A justiça não tem perdão. Cometeu irregularidade, ilegalidade, suspeito de improbidade administrativa, a justiça age. Pode demorar um pouco, Mas a notícia que a Angélica está se referindo é exatamente essa. Está já publicada, recebi à tarde, publicada no G1, que é um portal de notícias da Globo. E quando eu falo que é um portal de notícias da Globo, assim como todos os portais, podem ser acessados em qualquer lugar do planeta. A tecnologia permite isso. E eu fico imaginando um pai de um aluno de qualquer um dos cursos da FEMA lendo essa notícia lá no Maranhão, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul, aqui no vizinho Paraná. Deve ficar em dúvida, será que eu fiz a melhor opção mandando meu filho, mandando a minha filha para essa faculdade? Então, acho que nós precisamos, e já passou a hora, não sou eu o responsável para fazer isso. Eu admito os meus limites, reconheço as minhas limitações, assumo a minha ignorância quando se trata de marketing. Mas a FEMA tem muita gente capacitada e já passou a hora de fazer uma campanha para dizer que a FEMA não tem absolutamente nada a ver
com toda essa sujeirada que está vindo à tona, descoberta pela polícia, pelo Ministério Público e com punição da Justiça. Não dá para a gente assistir, ler e ouvir semanalmente notícias ruins da FEMA. Por mais que a gente queira não acreditar, isso influencia negativamente no nome da instituição. O pai, a mãe de um aluno que na FEMA estuda, com certeza fica preocupado. E não deveria haver essa preocupação. Então, acho não, tenho certeza que algo precisa ser feito. Profissionais capacitados a FEMA tem, de monte, para fazer uma campanha publicitária para dizer que tudo isso que está sendo investigado, apurado, as punições que estão acontecendo, não interferem absolutamente nada no rendimento, no aprendizado e no conhecimento que é transmitido aos alunos. Nós precisamos urgentemente fazer isso, sob o risco de não ter limite. Esta exposição negativa do nome da instituição. Fica aqui a nossa sugestão. Eu estou começando, não é presunção nenhuma, mas eu estou começando a achar que algumas informações e até sugestões que nós damos aqui têm sido ouvidas. Repito, sem presunção nenhuma. Sem presunção nenhuma. E a história do Refis foi uma delas. Porque na quarta-feira nós insistimos aqui que não dar informação para a população sobre o Refis na véspera do lançamento ou da abertura do prazo para acordos era uma total falta de respeito para com o contribuinte que quer pagar a sua conta. E na quarta-feira eu me lembro que falamos aqui bastante. Vários minutos nós falamos. E ontem, quinta-feira, logo pela manhã, nós já vimos a publicação de que a prefeitura abriu o prazo hoje, dia 21, como previa a lei, para os interessados em fazer o parcelamento de dívidas. Isso é bom. Isso é sinal de respeito. Reconhecer a derrota também é motivo, ou deveria ser motivo, de orgulho para algumas pessoas. Quando o prefeito perdeu a votação na Câmara, aliás, a grande maioria, votou favorável ao parcelamento dos honorários advocatícios, a maioria votou para aumentar o número de parcelas de 15 para 30, significa que essa é a vontade da população. Assim como o prefeito, os vereadores representam a vontade da população. Os vereadores ainda mais. Não é porque são 15 contra 1, em termos de número de pessoas. Porque o vereador está mais diariamente sendo procurado pela população. Quantas pessoas conseguem falar com o prefeito durante o dia? Não estou falando em boteco, estou falando em festa, estou falando para discutir algum assunto relacionado à cidade. E quantas pessoas conseguem conversar com os 15 vereadores? O número é extremamente maior. Então, os vereadores representam muito mais a vontade popular do que o prefeito. A Câmara é a caixa de ressonância
na voz da população. Então, quando o prefeito perdeu a votação, porque ele era contra dividir os honorários, porque ele era contra aumentar o número de parcelas de 15 para 30, tanto que foi à justiça para conseguir uma liminar e não conseguiu, ele teve que engolir seco e cumprir a lei. É assim que funcionam as coisas. É assim que funcionam as coisas na democracia. E sem represália, sem retaliação, sem dificultar para a população. Hoje eu entrei em contato com a prefeitura para saber e falaram, não, Português, vai ser tudo exatamente como prevê a lei. Vai ter parcelamento de honorários, o número de parcela será 30 e ainda estamos programando aqui o agendamento prévio para não ficar aquela fila, tanto lá em cima na prefeitura, como lá embaixo no Via Fácil. Então, melhor assim. Então, eu acho que, sem presunção alguma, que algumas questões que a gente tem cobrado aqui, sugerido aqui, têm sido ouvidas. E algumas delas têm sido tomadas providências. E a gente fica feliz. Não por mim, pela população, que acaba sendo atendida. Mas retomando aqui, deixa eu saudar quem chegou, meu amigo Zé Capaz, e está parabenizando o Vossen pelos 69 anos hoje, a minha amiga Maria Cristina Rodrigues Arantes e o vovô Robson Rodrigues Arantes está aqui, está babando no netinho Romeu dia e noite agora. Tem que aproveitar mesmo, A notícia negativa hoje, que a gente deu com absoluta exclusividade ontem aqui, a notícia hoje teve repercussão, claro, bem maior, está estampada no portal da Globo, o G1, de Bauru e Marília, com o título de Justiça afasta diretor da FEMA durante investigações por suposta fraude em concurso público em Assis. É só notícia ruim. É só notícia ruim. Só notícia ruim. E aí, eu vou repetir, eu fico muito preocupado com essa enchente, avalanche, enxurrada de notícias ruins, sendo... Claro que eu não vou ficar bravo de ser divulgada a notícia. Muito pelo contrário. Notícia tem que escancarar o fato. O que me preocupa são os fatos que geram essas notícias, que são divulgadas e chegam ao conhecimento dos pais dos alunos, que estão longe de Assis, aí eles leem lá: Justiça afasta diretor da FEMA durante investigações por suposta fraude em concurso público em Assis. Deve pensar, será que eu coloquei o meu filho, a minha filha, numa faculdade séria? E acho não, tenho certeza, que a gente precisa reverter essa imagem negativa que paulatinamente está sendo construída para desconstruir o nome da FEMA. E a FEMA tem gente capacitada para fazer isso. De maneira resumida, separar o joio do trigo. Separar o que é bom, que é o funcionamento da faculdade, os alunos, que é o maior patrimônio, os professores, os funcionários, e dizer que as falhas, as irregularidades, são praticadas por pessoas que ocuparam a direção em algum momento e que estão sendo investigadas. Se for comprovado ilegalidade, que paguem pelas ilegalidades praticadas. Que paguem. Não podem elas
passarem imunes e o nome da instituição ser manchado por denúncias semanais, praticamente. Quase toda semana tem uma denúncia envolvendo alguém que ocupou a direção da FEMA ou o prefeito querendo dar um golpe, dissolver o conselho curador, colocar a sua turma lá na FEMA. Mas tá notícia aqui hoje, que a gente deu ontem, publicada hoje no G1. Justiça afasta diretor da FEMA durante investigações por suposta fraude em concurso público em Assis. A denúncia do Ministério Público, do promotor Fernando Fernandes Fraga, aponta que Eduardo Augusto Vela, diretor da Fundação Educacional do município de Assis, na verdade do IMESA, né? Instituto Municipal do Ensino Superior de Assis, que é subordinado à FEMA, teria interferido na contratação de uma professora para o curso de medicina. O afastamento cautelar é de 90 dias. Diz a notícia, o Tribunal de Justiça, na verdade não foi o Tribunal de Justiça, foi a Vara da Fazenda Pública de Assis, determinou o afastamento cautelar de Eduardo Augusto Vela do cargo de diretor acadêmico da Fundação Educacional do município de Assis, a FEMA, durante as investigações que apuram supostas irregularidades na realização de um concurso público. A decisão liminar foi proferida na quinta-feira, ontem, pelo juiz Paulo André Bueno, como eu relatei. A medida, com duração de 90 dias, foi adotada para permitir a investigação de interferências do diretor em um concurso público realizado em 2022 para a contratação de uma professora para o curso de medicina. Na ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, o promotor Fernando Fraga Fernandes aponta ato de improbidade administrativa por parte do então diretor e mais 2 funcionários da fundação. Segundo a denúncia, as interferências no processo visavam beneficiar a professora e doutora Mariane Paulino Soriano Estrela, que mantém ligações políticas com o diretor e também seria familiar de uma pessoa próxima a ele. O promotor do Ministério Público, Fernando Fernandes Fraga, também apontou possíveis irregularidades na contratação de uma professora de forma direta, sem a realização de um curso público de maneira clandestina. Essa contratação ocorreu após o veto de Eduardo Augusto Vela para que o concurso fosse refeito. Notícia no G1. Notícia publicada no G1, que é o portal da Globo. Ainda de acordo com o promotor, também houve falta de publicidade e imparcialidade no processo. Abrir o concurso no dia, fechar à tarde do mesmo dia, para apenas uma pessoa ficar sabendo. Isso não é premeditado? Levantando preocupações sobre a lisura das ações conduzidas pelo diretor. Durante o período de afastamento, os 90 dias, Eduardo Augusto Vela não sofrerá prejuízo da remuneração. Vai continuar recebendo como diretor e vai continuar recebendo como professor, conforme decisão da Justiça. Ele está sendo afastado para evitar interferência no andamento das apurações do caso. Após a decisão judicial, a FEMA divulgou uma nota. Ontem nós procuramos e não havia nenhuma nota, até porque a decisão foi no final da tarde. Vocês se lembram, 17 horas e 36 minutos, quando foi publicada eletronicamente. Mas, enfim, para o portal G1, a nota da FEMA é a seguinte. Após a decisão judicial, a FEMA, em nota, afirmou que ainda não foi informada judicialmente, mas, assim que for, irá tomar medidas internas cabíveis e tudo transcorrerá
normalmente. Ainda no comunicado, a Fundação afirma que, caso se confirme o afastamento, abre aspas, a vice-diretora, doutora Arlete Marçal, que assumirá a direção acadêmica do IMESA e todas as funções atribuídas a ela. Por fim, a FEMA afirma que professores, estudantes, pais de alunos e o corpo técnico administrativo podem ficar absolutamente tranquilos, já que as aulas se iniciarão normalmente nesta segunda-feira, dia 24, tal como estavam previstas no calendário acadêmico, e que não haverá prejuízo acadêmico ou pedagógico aos alunos ou à instituição em razão do afastamento de um servidor. Desdobramentos. A FEMA é alvo de investigações por outras possíveis irregularidades que estão sendo apuradas pelo Ministério Público, que alega falta de regulamentação na fundação para tais medidas. O contexto atual da FEMA envolve também investigações da Polícia Civil, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelos próprios vereadores de Assis. Uma comissão processante que poderá levar à cassação do prefeito José Aparecido Fernandes foi aberta neste mês na Câmara para apurar suposto crime de responsabilidade pelo decreto de intervenção municipal na FEMA. Uma comissão parlamentar de inquérito foi aberta em junho de 2022. Ainda está em andamento para apurar supostas falta de transparência em contas, fraudes no pagamento de salários, falsificação de documentos públicos e direcionamento de licitações. É muita denúncia, não é? É muita suspeita de irregularidade. Já faz um ano que o nome da FEMA está sangrando. Mais de um ano. Vocês se lembram que quando estourou esse episódio, foi no primeiro semestre de 2022. E eu me lembro como se fosse hoje. Estourou a notícia na sessão da Câmara, com a instalação da CPI. Eu, pessoalmente, em função da amizade que nutria com o professor e diretor Eduardo Vella, fui conversar, primeiro para saber se ele queria se manifestar, e ele disse que não, naquele momento, e ousei sugerir que ele se afastasse do cargo. Que ele se afastasse do cargo. Para que não tivesse nenhum questionamento sobre a lisura das investigações. Você investigar alguém em uma casa com um morador dentro dela é complicado. Num primeiro momento, ele preferiu continuou no cargo de diretor. A situação foi piorando, mais denúncias foram aparecendo, com as oitivas na Câmara Municipal. E aí destaque-se a persistência, a inteligência, a seriedade e a coragem do vereador Fernando Sir, que é presidente da CPI, que tão brilhantemente conduziu as investigações. Deve estar produzindo agora o relatório final da CPI. Mas à medida em que os casos iam tendo desdobramento, com contratações de pessoas ligadas ao prefeito, pessoas ligadas ao então presidente do Conselho Curador, à medida em que isso foi aprofundando, aí o Eduardo Vella decidiu deixar o cargo de diretor executivo e assumir apenas
a direção acadêmica que ele foi eleito, diga-se de passagem, pela maioria dos votos, de acordo com os critérios da eleição. Não teve mais votos, mas teve o peso maior da votação, enfim, critérios que estavam pré-estabelecidos. Ele acabou sendo eleito presidente do IMESA, diretor do IMESA, diretor acadêmico da FEMA. Posteriormente a isso, já houve, inclusive, um pedido do Ministério Público, naquela época, para o afastamento tanto do Arildo como do Eduardo Vella. A Justiça, naquele momento, negou esse pedido. A gente precisa lembrar disso. Depois, o Conselho tentou afastar tanto o Arildo como o Eduardo Vella. O Arildo, antes que fosse afastado, renunciou ao cargo de presidente do Conselho e ao cargo de conselheiro. E depois, o Conselho tentou afastar o Eduardo Vella. Ele conseguiu uma liminar na Justiça que impediu que o Conselho tivesse esse poder. Mas agora a própria Justiça afasta por 90 dias o advogado, o professor Eduardo Vella, da função de professor e do cargo de presidente do IMESA. Enquanto isso, o Conselho já se reuniu, elegeu o novo presidente, já que o vice-presidente também não pôde assumir. O mais antigo conselheiro, Marcelo Melo, não aceitou continuar até o final do cargo. E numa eleição, o Davi Valverde, que é professor da FEMA, foi eleito presidente do Conselho. E está lá como presidente do Conselho, e o Nivaldo continua como diretor executivo. E a FEMA caminhando, porque tem um quadro de funcionários competentes, porque tem um quadro de professores competentes e os alunos interessados em acumular conhecimento. É para isso que lá estão. Agora, insisto, essa quantidade de exposição negativa do nome da FEMA pode prejudicar no futuro. E já chegou o momento da FEMA tentar criar uma marca que separe o que é a FEMA do que foi a direção da FEMA, para dizer que a vida segue. Dizer que a própria Justiça impediu que o prefeito tomasse de assalto a FEMA. O termo é forte, mas é isso realmente. O que pretendia o prefeito? Ele pretendia dar um golpe, acabar com o conselho da FEMA e ele indicar as pessoas que seriam gestores da instituição, passando por cima de uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal há mais de 25 anos. É muita prepotência, né? Como disse o promotor, uma conduta ditatorial que a Justiça colocou um freio. A Justiça colocou um freio e impediu que o prefeito tomasse de assalto a FEMA. Não satisfeito em ter transformado a FEMA num negócio de família, ele queria tomar de assalto, ser o dono da FEMA. O resumo é esse. Antes, a FEMA era um negócio para a família dele. Depois que a Justiça brecou, aí ele queria ser o dono da FEMA. Eu mando, eu vou escolher quem vai administrar a FEMA. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ainda bem que nós temos justiça e que funciona nessa cidade. Agora, o Eduardo Vella terá 90 dias para fazer a sua defesa, enfim. Não é apenas o afastamento. A punição não é apenas o afastamento. A punição cautelar
Essa é uma medida cautelar, o afastamento por 90 dias. Mas a justiça ainda não condenou e não absolveu. Foi um afastamento preventivo para que ele não interfira nas investigações que estão acontecendo na Fundação Educacional do município de Assis. Lamentavelmente, o nome da FEMA, mais uma vez, é exposto de maneira negativa e num órgão de repercussão regional, porque acabou de sair mais uma vez a notícia na TV Tem. Aí toca gastar dinheiro da FEMA para divulgar vestibular, divulgar eventos, e dinheiro vai. Aí uma pancada dessa desmorona tudo o que foi construído por muita gente, por uma história que vem lá de trás, desde a época da fundação, nessa obra criada, mais do que o seu Zeca Santilli, né? A época eu acompanhei bem. Eu acho que a dona Maria Aparecida Brando de Campos Santilli tem muito mais participação na fundação da FEMA do que o próprio prefeito. E aí eu quero rapidamente, estive pensando esses dias, mas eu vou abordar isso com maior profundidade no futuro. A gente vê tanto nome de rua, tanto nome de praça, tanto nome de prédio público, de pessoas que, claro, têm uma representação para a família, mas que para a história da cidade são insignificantes. É duro falar isso? Claro que é duro. Eu fico imaginando quem tem um familiar que tem um nome de rua. Nossa, o português está falando o quê? Não estou falando isso. Estou dizendo que tem muito nome de rua, muito nome de prédio público, de pessoas que não contribuíram significativamente para a cidade, como contribuiu a professora doutora Maria Aparecida de Brando Campos Santilli, dona Cida Santilli, que não tem um nome gravado na história de Assis, eternizado em um prédio, uma sala de aula sequer. Quantas escolas ela construiu quando era secretária da Educação? Então, nós somos muito injustos. Nós não, né? Aí é a Câmara, porque é a Câmara que dá nome. Os vereadores são injustos. A gente precisa fazer esse apontamento. Os vereadores são injustos. Outro dia eu fui na Câmara e estava conversando com alguns lá e me lembrei de vários ex-vereadores que morreram e que tiveram uma contribuição significativa para a história de Assis, para o desenvolvimento de Assis, por muitas conquistas para a cidade, e que não são nome de absolutamente nada. Tem algumas exceções. Professor Milton Rocha é nome de uma escola lá no Jardim Paraná, mas muitos ex-vereadores que muita contribuição deram para a cidade não são mais lembrados, são esquecidos. E você vê nomes de pessoas que, claro, têm o reconhecimento da família, criaram, sustentaram uma família, todos têm dignidade, mas é uma questão de valorização daqueles que efetivamente contribuíram mais e de maneira significativa para a nossa cidade. Isso precisa ser. Bom, não precisa ir muito longe, né? Já falei aqui sobre isso e vou retomar. Para você colocar o nome de uma rua que tenha um quarteirão, o vereador tem que mandar o projeto de lei para a Câmara, tem que ser aprovado pelos 15 vereadores, tem que ser sancionado pelo prefeito, tem que ser publicado no Diário Oficial. Esse é o processo. E não sei quem, ainda vou descobrir. Não sei quem. Eu até suspeito, mas eu não tenho certeza, então não vou me atrever a falar. Mas tem alguém na prefeitura que decide mudar o nome de vila, a vila inteira, um conjunto de ruas. Para você colocar o nome de uma rua, para você colocar o nome de um prédio, o nome de uma escola, o nome de um posto de saúde, tem que ter uma lei criando. Aí uma pessoa
sente-se com o poder discricionário, ela sozinha, vai lá e muda o nome da vila, ou racha o nome da vila. A Vila Operária agora vai ser dividida entre Vila da não sei o quê, Vila Cambuí, Vila Souza, vai mudando. Mas quem discutiu isso? Quem aprovou isso? Aí você... E agora você entra no Waze, acho que é o Waze que eles falam, né? Então você quer ir na rua, por exemplo, Rua Tibiriçá, Vila Xavier, ali onde tem a Autocapas Cristo Rei, etc. e tal. Aí você põe lá e fala, dirija-se à Vila Clementina. Mas eu vou saber onde é a Vila Clementina? É Vila Xavier. Mas quem é que pôs o nome de Vila Clementina onde era Vila Xavier? Alguém pode me responder isso? É incrível, não é incrível como as coisas acontecem nessa cidade? Não sei se em outras também, mas isso para mim é um absurdo inacreditável. Bom, mas retomando aqui a questão, uma tremenda injustiça, né? O nome da dona Cida Santilli não ter sido eternizado em nenhum prédio. Ela foi a principal idealizadora, ouso dizer isso, da FEMA, mais até do que o marido dela, o prefeito José Santilli Sobrinho. E fico imaginando o quanto eles devem estar se remoendo de ver tantas notícias ruins da instituição que eles criaram tanto tempo atrás. Mas vai passar. Não vai passar? Até a pandemia passou. Vai dizer que você não ficou com medo de que a pandemia não acabasse. E eu fiquei. Eu fiquei me imaginando logo no começo passar o resto da vida dentro de casa sem poder fazer o que eu mais gosto, de encontrar amigos, conversar. Falei, será que nós vamos passar o resto da vida desse? Eu ficava pensando. Passou, não passou? Foi duro, foi doloroso, foi doído. Perdemos muita gente conhecida, mas passou. Então passa. Essas notícias ruins passarão, mas a FEMA não passará. Ela continuará. Mas é triste, triste. A gente que gosta e aprendeu a gostar da FEMA, eu estudei lá há vários anos, me formei lá, fui conselheiro da FEMA por muito tempo. Por muito tempo. Tempo que o conselho da FEMA se reunia 2 vezes no ano para aprovar o orçamento e para fazer a previsão orçamentária. Não tinha praticamente arrecadação nenhuma. Mas agora, depois que foi aprovado o curso de medicina e que entra o dinheirão que entra da mensalidade do curso de medicina, agora todo mundo quer, né? Agora todo mundo quer. Estão aí. Mais uma vez, informações negativas da nossa Fundação Educacional do município de Assis. A gente podia terminar a semana de maneira melhor, né? Mas, enfim, é o que temos. Agradeço muito a você, minha amiga, a você, meu amigo, pela audiência, pela confiança e pela assistência. Semana que vem, a gente está de volta aqui com mais informações. Espero que melhores. Lembrando que a Câmara Municipal continua em recesso. Não há sessão na próxima segunda-feira, mas nós estaremos aqui, tá bom? E para finalizar, claro, notícia triste, mas necessária, os sepultamentos ocorridos em Assis nesta sexta-feira. Sepultamentos ocorridos nesta sexta-feira, dia 21 de julho. O senhor Mauro Marcolino, de 69 anos de idade, foi sepultado às 16 horas. Um pouco antes, às 15 horas, aconteceu o sepultamento do senhor Pércio Augusto Gianazzi, de 91 anos de idade. Amanhã, sábado, dia 22, está programado para Cândido Mota o sepultamento da senhora Rosângela Leite José
Gutierrez, de 63 anos, que está sendo velada no velório municipal. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Reinaldo Nunes, o Português, agradece muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Faltando 2 minutinhos para as 8 da noite. Às 8h30 eu volto com o Bola na Rede, trazendo tudo sobre os jogos regionais, notícias muito boas e também do aniversário do Vossen, hoje, 69 anos, e também do jogão amanhã no Estádio Tonicão entre Vossen e Mauá, final da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Um abraço, amigo, um abraço, amiga. Até às 8h30, quem ficará nos acompanhando. E quem não ficar, uma boa noite de sexta-feira e um ótimo final de semana. Na segunda-feira, a gente se encontra. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.